Sejam bem-vindos, irmãos, que nesta manhã estão na casa do Senhor. E vamos entoar um hino para iniciar nosso culto, o Santo Espírito. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Vamos pôr de joelhos e vamos orar. Pai Santo, Eterno Deus, que está entre nós, nós dirigimos, Senhor, agora, suplicando a Tua bênção, que venha
agir em cada coração aqui presente, nos dando sabedoria, inteligência para compreender a tua santa palavra nessa hora. Diz-nos, Pai, que o Espírito Santo vem sobre nós, nos restaura, nos transforma, nos molda segundo a tua semelhança. Também vem abençoar o pregador dessa manhã, que ele venha ser inspirado por ti. E venha trazer uma mensagem de conforto e esperança para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia. Feliz sábado para todos. Assim como estamos, eu vou orar novamente, tá? Senhor nosso Deus e Pai, eu clamo, eu suplico, Senhor, que o Espírito Santo tome conta de mim nesse estudo da Tua Palavra. E que entre e desça sobre cada irmão e irmã aqui presente. E que possamos sermos transformados a cada dia pelo Teu poder. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, também desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães aqui presentes. Dia das Mães é amanhã. E só para lembrar o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios 31 e verso 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E nós vivemos estamos vivendo um mundo muito estranho, mas a palavra de Deus diz que assim seria o final dos tempos. O amor esfriaria, a imoralidade está crescendo. Então, se nós formos ver, as mulheres hoje em dia, realmente o que mais falta é serem virtuosas. E isso, como uma mulher consegue? Com Deus. Graças a Deus, nós temos a igreja, a nossa igreja adventista. Nessa igreja nós conseguimos aprender muitas coisas e achamos mulheres virtuosas. Parabéns a todas. O meu estudo de hoje o título é O Batismo do Espírito Santo. No estudo a gente pensa, né? O que define um verdadeiro cristão? Um verdadeiro cristão é aquele que guarda a lei, é o conhecer a Bíblia, é frequentar a igreja, é só isso? Tudo isso é importantíssimo, mas Jesus disse algo que vai muito além. Em João, capítulo 3, versículo 5, diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E também podemos verificar no livro de Mateus, capítulo 25, é do verso 1 a 13. É a conhecida parábola das 10 virgens, aonde também Deus ele alerta que é necessário nós termos a plenitude do Espírito Santo. O meu interesse para o batismo do Espírito Santo, para o Espírito Santo, ele vem de aproximadamente 6 anos. Quando eu e a Ju ainda estávamos morando em São José, na Grande Florianópolis, sábados à tarde e domingos, nós tínhamos e temos ainda o hábito de irmos para o YouTube e assistir pregações de pastores famosos. E então nós encontramos uma série do pastor Fernando Iglesias, que falava sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo.
E ele mesmo dizia que ele sentiu essa necessidade porque a igreja, a nossa igreja, pouco falava sobre esse assunto, né? E ele fez um estudo profundo e viu que no final, né, quando Jesus viria, todos que estivessem com o Espírito Santo conseguiriam a salvação, mas se não tivesse a plenitude do Espírito Santo, não conseguiria. E ele falou, nessas 5 noites, sobre Ezequiel 37, aquela visão do vale de ossos secos. Sobre isso, ele fez uma série de 5 noites. Até nós levamos essa série, eu e a Ju, propomos para a nossa igreja, na época, o irmão Olímpio, não sei se ele está aí, ele frequentou a mesma igreja, a Barreiros 2, em São José, uma igreja pequena, 60 membros. E ela estava definhando. Nós, nas quartas-feiras, propusemos apresentar esse estudo do pastor Fernando Iglesias, as 5 sermões, uma série de 5 sermões. A gente conseguiu, eu, a Ju e a irmã Sônia, a gente conseguiu 3 noites, né? E não veio mais ninguém. O interesse foi-se. Por que eu falo também, mais um pouco adiante, e também me veio esse interesse, eu, nisso particular, por quê? Eu tinha um porém com o Espírito Santo, porque eu venho de uma igreja pentecostal, né? E na igreja pentecostal, o batismo do Espírito Santo, ele era caracterizado por falar em línguas, pular na cadeira, gritar, fazer um escarcéu. E isso é muito estranho para nós, né? E indo para a Bíblia, nós vamos verificar que isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Pode ter espírito, mas não é santo. É outro tipo de espírito. Mas o Espírito Santo tem uma função importantíssima para nós. E graças a Deus, eu me alegrei muito quando eu vi que nos 10 dias de oração, esse ano da igreja, o tema foi justamente o batismo do Espírito Santo. E isso me deixou muito feliz, muito alegre. Se nós formos, me permite, irmãos, e também esse ano a Ju leu um livro, né, que eu comecei a ler, estou lendo, já estou pela metade, é muito bom. Ele se chama O Batismo do Espírito Santo, de autoria do pastor Dennis Smith. É um pastor americano, adventista, logicamente, e o livro é publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Esse livro ele reforçou nosso interesse, nossa busca pelo Espírito. No decorrer da pregação, eu vou citar algumas citações desse pastor e também da Ellen White, né? Mas nesse livro, o autor ele relata a experiência e o exemplo de Jesus, né? Que é nosso Deus e modelo de vida. Ele fala, vemos na sua vida, na vida de Jesus, o batismo do Espírito Santo como acontecimento específico e distinto de seu batismo nas águas. Foi nessa dotação espiritual que o capacitou para grandes vitórias sobre Satanás e o equipou para o seu ministério. Vemos na Bíblia, Cristo foi gerado do Espírito. Isso nós vemos em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Foi dirigido pelo Espírito em sua infância e adolescência. Lucas 2, 52. Depois de ter sido batizado nas águas, recebeu o batismo no Espírito pelo qual havia orado. Vemos isso em Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Desse ponto em diante, foi um homem cheio do Espírito. Vemos em Lucas 4, 1. Depois de passar pelo batismo espiritual, que é a plenitude ou a unção do Espírito, é a mesma coisa,
ele ficou preparado para confrontar Satanás e obter grandes vitórias sobre o inimigo. Vemos isso em Lucas 4, de 2 a 13. Daquele dia em diante, Jesus passou a ministrar no poder do Espírito. Lucas 4, 14, Atos 10, 38. Bom, esse relato me faz pensar, se Cristo, sendo Deus, sentiu a necessidade do Espírito, então o que sobra para nós, miseráveis pecadores, né? Nascidos no pecado, cheio de problemas? Nós temos problemas conosco. Paulo diz, miserável homem que sou, o que quero eu não faço. Então, o que nos resta? O batismo do Espírito Santo. Se nós formos para o livro de Atos, ele mostra o poder dos cristãos e da igreja apostólica. Depois dos irmãos, os apóstolos e os discípulos ficarem orando 10 dias, né? Houve a festa do Pentecostes. Lá na festa do Pentecostes, o Espírito desceu sobre os apóstolos e foram batizados 3.000 pessoas. Isso é algo fantástico. Vemos isso em Atos 2, 41. Depois desse dia, os discípulos, guiados pelo Espírito, curavam doentes, expeliam demônios, tinham coragem, tinham poder e estabeleceram a igreja cristã. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja cheia de poder. O que significa uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja onde os seus membros individualmente sejam cheios do Espírito. Ou seja, a igreja é composta por pessoas, irmãos e irmãs. E eu sonho em ver a nossa igreja, esta igreja bonita, grande, para o tamanho de Santa Clara, é uma igreja grande, com poder, uma igreja crescendo. Isso vai acontecer somente com a chuva serôdia, que é quando Jesus voltar, ou nós não precisamos ficar esperando a chuva serôdia. Podemos fazer um pacto entre nós, irmãos. Vamos começar a orar diariamente, cada um pedindo, clamando pelo batismo do Espírito Santo, para que tenhamos nós, poder em nós, e que juntos essa igreja comece a ter poder também. Por que não? Bom, o que acontece hoje, diferente da época de Pentecostes? Infelizmente, nós somos a igreja de Laodiceia. Lá, o Apocalipse 3:17, fala: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Ou seja, nós vivemos a igreja, a época da igreja de Laodiceia, né? O que é? A igreja de Laodiceia não precisa de nada, está tranquilo. O que significa isso? Quando nós somos orgulhosos, né, é o que somos, nós não precisamos de nada. No capítulo 3, fala, rico sou, estou enriquecido. Quando a pessoa tem dinheiro, ela não precisa de nada, ela se sente poderosa, né? Por quê? Poderosa porque é orgulhosa. Com orgulho, nós não vamos conseguir o batismo do Espírito Santo. Nós temos que nos humilhar. Ellen White, na revista Adventista da época, em 19 de agosto de 1890, escreveu sobre a parábola das 10 virgens. O nome Virgens Nécias representa o caráter dos que não deixaram que o Espírito de Deus lhes operasse uma genuína obra de coração. A vinda de Cristo não transforma virgens nécias em virgens prudentes. O estado da igreja, representado pelas virgens nécias, é também referido como o estado de Laodiceia. Isso Ellen White escreveu em 1890.
O pastor Dennis Smith, desse livro, O Batismo do Espírito Santo, ele escreve, isso aqui é fantástico, que ele está escrevendo, se ele sentiu, lá nos Estados Unidos, uma coisa que é normal para todos. Tem-se dito que, se o Espírito Santo fosse retirado hoje, a maior parte do trabalho que se faz na igreja continuaria a ser realizada normalmente. E a maioria dos irmãos nem mesmo notaria a diferença. Na qualidade de cristão e de pastor, falando ele, tenho que admitir que é fácil ficarmos tão envolvidos na obra de Deus que começamos a fazer nossos planos e a realizar nossas obras sem considerar se o que estamos planejando ou realizando está sob a influência e orientação do Espírito Santo. Receio, diz ele, que muito das atividades realizadas na igreja seja resultado mais de planos e esforços humanos do que do Espírito Santo. Isso é o que eu mais vejo. A gente passou 7 anos trabalhando, a Ju trabalhou na Associação Catarinense, e eu convivi, nós visitamos inúmeras igrejas, né? Lá naquele entorno. Fomos a Camboriú, fomos a Itapema, Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, São José, e todas as igrejas são iguais. Eu participei como líder da Barreiros 2. Né? Os líderes se reúnem, fazem planos, planejamento, né? Mas a gente não consulta o Espírito Santo. Nós não fizemos uma oração, né, para iniciar um projeto e pedir a orientação do Espírito Santo. Não, nós colocamos nossos planos, o nosso olhar, a nossa capacidade. Afinal de contas, nós estudamos para isso e colocamos os nossos planos em ação. Não que isso não funcione, funciona. Tanto que a igreja está aí, porque a igreja é remanescente de Deus, né? Mas eu pergunto a vocês, será que se tivesse a orientação do Espírito Santo, a igreja não cresceria mais? Não estou falando da nossa igreja aqui, estou falando da igreja como um todo. Hoje, ouço, e eu acho que vocês também ouvem, que a igreja está com problema de púlpito, fracas as pregações, estão fracas, né? A igreja não cresce, né? A gente ouve essa lamentação em vários lugares. E eu me pergunto, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Simples. Está faltando o poder, a plenitude, o batismo do Espírito Santo na vida nossa. Estou dizendo isso, eu. Porque quando a gente prega, a gente aponta um dedo, né? Aponta um para os outros e 3 para a gente. Quando a gente prega para nós, em primeiro lugar. Bom, ele diz, se esta é, por acaso, nossa realidade atual, o fato, no contexto geral, igrejas muitas vezes frias e sem crescimento. Mas isso pode mudar, não precisamos aguardar a chuva serôdia para termos um pouco de poder do Espírito Santo em nossas vidas e na vida da igreja. Mas o que é o batismo do Espírito Santo? Ora, é a presença de Deus na vida, é a transformação do coração, é a mente sendo guiada pelo Espírito. Vamos tentar imaginemos todos nós, um espelho, né? Um espelho cheio de poeira. Isso acontece quando a mulher não é virtuosa, né? Tá? É um problema. Mas é um espelho cheio de poeira na casa. Esse espelho, ele continua sendo um espelho. Ele é um espelho, mas ele não reflete. Né? Ele perdeu o sentido dele. Assim é a vida sem o Espírito Santo. Nós temos forma de cristão, né? Mas não refletimos Jesus em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, é isso.
Nós temos uma forma de cristãos. A gente se veste como cristão, a gente até caminha como cristão, cuida, a gente diz, tem que guardar o sábado, né? Sábado é fundamental, a gente tem que saber dos 10 mandamentos, a gente caminha como cristão, mas não reflete Jesus em nossas vidas. E esse é um sonho que eu tenho, e a Ju também, refletir Jesus em nossas vidas. Não é fácil, mas eu não vou desistir. Bom, o batismo do Espírito Santo, é derramado em nós, com o batismo do Espírito Santo, é derramado em nós o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22, 23, nós vemos. Ele é formado por 9 características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lá diz, contra estas coisas não há lei. Ou seja, tentemos imaginar. Bom, essas 9 características são as 9 características do caráter de Deus. É o caráter santo. Isso significa para nós a santificação, sem a qual nós não vamos para o céu. Nós temos que ter essas características de caráter desenvolvidas e santificadas em nós pelo Espírito Santo. Bom, eu posso testemunhar a minha vida. Quando Jesus me encontrou em setembro de 2001, eu estava pensando até em suicídio. Eu estava imerso numa depressão terrível, uma depressão muito grande, profunda. Quem já teve depressão, ou tem, sabe que o coração, ele parece que vai saltar para fora, ele bate, tu não tem paz. Aquilo é muito ruim, o peito dói. Os pensamentos a gente não consegue dominar, são só pensamentos ruins. E nós não temos domínio sobre eles. Naquela noite, um irmão chegou e ele era da igreja pentecostal, e perguntou, tu quer aceitar Jesus na tua vida? Eu até pensei que eu tivesse pensado, mas ele disse que eu falei, pior não vai ficar. Ou seja, eu não tive fé nenhuma. Quero, pior não vai ficar. E aí ele fez a oração. Pentecostal, ele faz uma oração, a gente fala que aceita Jesus em nossas vidas. Eu fiz essa oração. E feita essa oração, ele perguntou, tu queres que eu ore por ti? Eu disse, eu quero. Quando ele impôs a mão na minha cabeça e começou a orar, eu senti literalmente uma mão entrando no meu peito e tirando, eu senti aquela mão tirando tudo aquilo de ruim do meu peito. E eu fui invadido, tomado de uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Desde então, o meu coração é como se não batesse. Ele bate quando eu estou fazendo coisas que eu não deveria fazer, aí ele... Quem que é isso? É o Espírito Santo. Ou seja, uma característica dessas 9, eu tenho. A paz de Cristo. É aquela que na Bíblia diz que não tem compreensão. É algo fantástico. E esse eu vivi. Fazem 6 anos ou mais que eu e a Ju, em nossos cultos diários, matinais e vespertinos, nosso culto, nós clamamos, eu e ela, diariamente pelo batismo do Espírito Santo. Para mim, ainda falta muita coisa. Me falta mansidão, me falta domínio próprio. Mas eu tenho sentido, nesses 6 anos, já uma pequena mudança. E essa mudança, que é a santificação,
Para alguns ela é rápida, né? Para outros demora um pouquinho mais, porque a gente é um pouquinho mais teimoso, provavelmente, né? Mais orgulhoso. Deus tem que trabalhar mais. Mas ela vem. E com certeza eu vou conseguir isso. E eu vou para o céu. E eu quero que vocês também consigam. E eu quero encontrar todos lá no céu comigo. Bom, Ellen White, no livro A Vinda do Consolador, na página 94, ela escreveu: Deus procurou dirigir a atenção de nossa denominação para essa importante experiência na primavera de 1928, quando o pastor Leroy Fromm apresentou este tema aos delegados e obreiros reunidos nos seminários ministeriais. Referindo-se à nossa negligência em compreender e receber o batismo do Espírito Santo, o pastor Leroy declara: estou persuadido de que esse é o nosso erro mais crasso. Confesso que é o meu também, disse ele. Eu também digo. Não podemos atender ao ID enquanto não formos dotados da plenitude do Espírito Santo. Todo serviço verdadeiro começa em nosso Pentecostes pessoal. O estudo do pastor Leroy levou a crer que a plenitude do Espírito Santo é necessária para o crente ser vitorioso através do tempo de angústia até a segunda vinda de Cristo. Se nós estivermos vivos, né? E eu quero estar, e eu creio que Cristo está às portas, para nós suportarmos tudo somente com a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Senão, nós não vamos conseguir aguentar. Ou seja, nós necessitamos da santificação, porque por nossas forças, o nosso braço unicamente, né, achando que a gente vai conseguir, não, eu leio a Bíblia, eu cumpro tudo que está na Bíblia. Eu faço tudo que está escrito. Isso não lembra um personagem bíblico? O jovem rico não disse isso? Senhor, o que eu preciso para entrar no céu? Os 10 mandamentos eu já faço, eu já cumpro tudo. Eu cumpro tudo. O que eu preciso? Bom, Deus conhece o coração de todos, meu, de vocês e do jovem rico também. Ele cumpria tudo, mas estava preso à sua riqueza, aos seus bens. Ele se perdeu nisso, mas nós podemos estar presos em outras coisas. Eu sei de mim e muitas vezes nem de mim não sei. Deus sabe. Às vezes nós não sabemos bem qual é o nosso problema, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. E Ele pode operar milagres em nossas vidas. Ele pode transformar totalmente o nosso caráter e a nossa vida. E eu tenho esperança de que Ele vai transformar o meu até a vinda dEle. E com certeza vai transformar o de vocês também. E como é que se faz para se conseguir esse batismo do Espírito Santo? Afinal de contas, como é que Deus age? Nós vemos em Lucas, capítulo 11, do verso 5 ao 13. Se quiserem me acompanhar, eu espero. Bom, disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe.
Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa de sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, que aqueles que lhe pedirem. Ou seja, Deus está dizendo, Jesus está dizendo, oh meu amado, tem que pedir, importune, peça. E assim como a gente estava debatendo na escola sabatina, né, a oração, o que tem que ter? Tem que ter a humildade. Quando é que nós reconhecemos nossos pecados? Quando somos humildes. O que é derramar-se? É abrir o nosso coração com humildade. Puxa vida, quando nós não somos humildes, nós temos resistência. E a humildade é uma característica, eu vou dar um exemplo de humildade, de pessoas que não sei se são cristãs, mas eu aprendi um pouquinho de humildade com grandes empreendedores, grandes empresários, vencedores. Se vocês analisarem a vida desses que chegaram, têm milhões de reais, grandes empresas, uma das características desse empreendedor ele é um homem humilde. É incrível, como humilde. O humilde tem uma característica, ele está sempre com a orelha ouvindo. Por quê? Ele pensa, não importa o que a pessoa vai falar, e não importa o que ela tem para me oferecer. Eu sou rico, essa pessoa é pobre, mas ele pode me ensinar alguma coisa. Essa pessoa é humilde. A pessoa que está para receber alguma informação que possa lhe agradar, possa lhe ser útil para a sua vida, mesmo que seja de uma pessoa muito menos abastada do que ela é humilde. O orgulhoso, ele não ouve, ele não aceita uma outra opinião que não seja dela. Isso trava toda oração. Por quê? Se eu não aceito que o outro pode me ensinar alguma coisa, puxa vida, então eu sou perfeito? Que pecado tenho? Como vou chegar? Como eu vou chegar para Deus e vou pedir perdão de pecados? Qual pecado eu tenho? Eu vou... Tudo que é tipo de pecado, menos o pecado do orgulho. E esse eu não tenho. Então, por favor, sejamos humildes e reconheçamos que a gente precisa ser humilde. Que a gente chegar para Deus e pedir perdão, e pedir, Senhor, limpa o meu coração. Abre, Senhor, o meu coração. Entra o Espírito Santo em minha vida e atua em mim. E se a gente fizer isso todos os dias, porque o Espírito Santo, o batismo dele, ele não é válido. Eu me batizei pelo Espírito Santo, agora estou garantido para o resto da vida. Ele não funciona assim. Por quê?
Porque a salvação, ela não é garantida. Nós podemos perder a salvação. Nós precisamos caminhar com Cristo. E caminhar com Cristo é caminhar no Espírito. É ter o Espírito em nós. Por que é tão importante o batismo diário do Espírito Santo? Porque nós dependemos de Deus todos os dias da nossa vida. Assim como o corpo precisa de alimento diário, nós precisamos da presença do Espírito Santo para viver corretamente. Sem ele, até boas intenções perdem força. Porque nossa natureza humana resiste a Deus. A nossa inclinação natural nos afasta do que é espiritual. O Espírito trabalha diariamente para convencer, transformar e fortalecer. É Ele que nos avisa daquilo que a gente está fazendo de errado. E para a gente ouvir Ele, a gente tem que estar com Ele em nós. Qual é o único pecado que não tem perdão? Pecado contra o Espírito Santo. Nas igrejas que não é a nossa, nós temos um privilégio fantástico de estarmos na igreja perfeita. Nós não somos perfeitos, mas essa igreja, ela é porque ela segue 100% da Bíblia. Ela mostra o que é pecado do Espírito Santo. Não é uma ofensa a Deus, não é uma ofensa ao Espírito, porque Deus perdoa todos os pecados. Está na Bíblia, Ele perdoa tudo. Só não perdoa quando pecamos contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo? Quando nós não ouvimos mais a sua voz. Quando Ele não consegue mais falar nos meus ouvidos da mente. Berato, tu está pecando nisso. Deixa isso aí, não faz isso. Neste momento em diante, se eu não ouvir mais essa voz, eu estou perdido. Porque eu não tenho mais o prumo. Ele não vai mais me mostrar o caminho. Quem vai me mostrar o caminho é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos clamar diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Porque cada dia traz novos desafios. Situações diferentes exigem sabedoria, paciência, discernimento. Fruto que vem do Espírito. Porque o caráter cristão é formado continuamente. O fruto do Espírito, ele não surge de uma vez. Ele cresce com a convivência diária com Deus. Foi o que eu estava dizendo antes. O caráter de Deus, o caráter divino, que nós precisamos ter em nós. Nós precisamos da santificação. Ele se desenvolve dia após dia. Porque se nós somos oriundos do pecado. Nós somos pecadores. Não é fácil. Nós lutamos contra nós mesmos, nossos pensamentos. Então, Deus vai nos curando dia após dia. Eu me lembro também, eu li um livro do do médico Benjamin Carson, Ben Carson. Ele tem um filme, Mãos Talentosas. Ele é um médico americano, irmão adventista. Ele tem 3 livros da biografia dele. Para quem tem adolescentes, filhos, seria interessante eles lerem esse livro. É fantástico. A biografia de Ben Carson. E ele disse, ele era muito pobre, mas ele teve uma mãe adventista que orientou ele na vida. E ele tinha um espírito muito violento, ele era muito irritado. Ele se irritava com muita facilidade. E, se eu não me engano, tinha 12 anos lá, seus 12 anos, ele brigou com um colega, amigo dele, do colégio,
E ele sempre carregava o canivete consigo. E ele foi esfaquear o colega de canivete. Por sorte, pegou na fivela do cinto, se eu não me engano, né, do colega. Ele pegou aquilo, voltou desesperado para casa, porque ele pensou poderia ter assassinado uma pessoa. Né? Ele voltou, se trancou no banheiro, ficou 2 horas clamando para Deus transformar ele disso. Ele saiu do banheiro 2 horas depois, manso, e nunca mais se irou com nada. Tanto que é uma pessoa muito calma. Meu amigo Benjamin, ele é muito bom ler esse livro. Ou seja, essa é a transformação do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Transforma o caráter das pessoas. A gente vê isso na vida de Pedro, que era sanguíneo, que cortou a orelha de um soldado, que depois virou um pregador fantástico. João, que era apelidado de filho do trovão, que virou evangelista do amor. E não é porque eles conviveram, caminharam com Cristo que a gente não possa conseguir o que eles conseguiram. Porque eles não conseguiram a sabedoria que eles desenvolveram, não foi eles, foi o Espírito Santo de Deus neles. E esse mesmo Espírito que mudou a vida de João, de Pedro, nós também temos um outro exemplo, João Hus. Quando eu li no Grande Conflito, João Hus sendo levado para ser queimado vivo, acender a fogueira, ele queimava e ele cantava hinos, queimando. Ele estava queimando vivo, cantando hinos. Eu pergunto, isso humanamente é possível? Eu fico imaginando, isso não tem como ser possível. O que é isso? Isso é o Espírito Santo na vida da pessoa. Bom, eu quero isso para mim. Espero que todos vocês também queiram isso. Então eu faço uma proposta para os irmãos e irmãs. Vamos transformar a nossa igreja numa igreja com poder. Com uma igreja com muito poder. Esse poder, ele só virá se esse poder estiver em mim e em você. E esse poder em mim e em você, ele só virá se nós começarmos a clamar diariamente pelo batismo do Espírito Santo. E começarmos a deixar que este Espírito guie a nossa vida. Que a gente tente interferir o quanto menos no guiar do Espírito. Que a gente não interfira, que a gente não seja... E que a gente diga, não, eu sei como fazer. Vamos perguntar para o Espírito. É uma proposta. Cada um de nós. Vamos fazer uma proposta que eu faço da igreja. Vamos orar diariamente por 2 meses. Daqui a 2 meses, alguém vem aqui testemunhar se houve ou não mudanças na sua vida diária. Bom, estou encerrando esse pequeno estudo. Com certeza, o Espírito falou comigo, o Espírito Santo falou com vocês também. E eu vou orar e depois da minha oração, é um hino. O hino vai ser uma oração também. Que a gente possa curtir esse hino, entrar, deixar que as letras do hino entrem na nossa mente. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu
nessa manhã fria de sábado, esse pequeno estudo sobre o teu Espírito Santo. Que ele faça morada na minha alma e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que saiamos daqui com uma sede do poder do Espírito Santo. E que isso faça a diferença em nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém.